Meus amigos, vamos silenciando nossas mentes, nossos corações, dirigindo nossos pensamentos ao Pai e ao amigo Jesus, também a espiritualidade superior que conosco se encontra, ao protetor de cada um de nós, nosso anjo guardião, também ao mentor espiritual do nosso grupo milanês. Pedimos para que estejam conosco nesse momento, nos inspirando, e dizemos: Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome. Rogamos, então, vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer e aprender e vivenciar os vossos ensinamentos. E hoje nos serão ministrados através da nossa palestrante Marilene, e que com ele nos tornemos melhores a cada dia. Senhor, também pedimos pela nossa palestrante que seja acompanhada dos bons espíritos, de seus guias, dos mentores espirituais, para que utilize as palavras necessárias ao nosso entendimento e, consequentemente, ao nosso crescimento moral. Fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que não façamos a ninguém aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os seus desígnios, onde e como queiras, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, nossa palestrante dispensa apresentação, já estamos juntos há um bom período, mas para mim é sempre prazeroso e honroso falar sobre a minha irmã, minha querida irmã Marilene. Já estamos há um bom tempo nessa caminhada juntos, né, Marilene? A Marilene, lá em 2005, foi a primeira vez que trabalhamos juntos, realmente. A Marilene foi presidente da União Municipal Espírita, eu fui secretário. Passamos 2 anos trabalhando juntos. Depois na Casa Espírita também no CASE, quando a Marilene participava, com o seu Edgar. Também tive a honra de participar um período, sempre trabalhando com muita dedicação, com muito amor. Marilene, então, também é palestrante no Caminhos da Luz, Casa Espírita que me acolheu com muito amor, com muito carinho, quando eu vim de outra casa. Marilene, seu Edgar. Marilene é palestrante, então Marilene coordenou um grupo de estudos, e também tive a honra de estudar num grupo em que a Marilene coordenava. Hoje estamos estudando juntos novamente. Então, a Marilene é essa pessoa que dispensa mais apresentações, que é só coração, que é só amor, só carinho com todos nós. Vou passar a palavra para a Marilene, para a palestra dela. Boa noite, queridos. Os irmãos podem ter certeza que a gente não se encontrou por acaso. Nenhum de nós. O Daniel realmente é uma bênção na nossa vida. Nós agradecemos muito a Deus por ter encontrado ele. Mas a cada um, nossa, queridos, que bom ter vocês. Carmen, Maria de Lourdes, é isso, minha querida? Maria Salete, estou confundindo agora as meninas Maria, a Marilza, a Kátia, o Assis. Que bom que a gente está juntos. Frequentemente a gente ouve, queridos, e eu acredito que é reencontros nossos. Que bom, então, que a gente se reencontrou para continuar a caminhada. Acontece tanta coisa na vida da gente, queridos irmãos, que é incrível. Eu vou comentar rápido uma coisa, porque é só para os irmãos terem certeza que os encontros não são por acaso. Como eu estive muito doente, eu não conseguia fazer nada. A dengue me pegou e era uma fraqueza total. E o Edgar, cada um de vocês
Se já não conhece pessoalmente, vão conhecer. O Edgar é uma pessoa muito espiritualizada, muito especial, mas faz mais de 8 anos que ele foi diagnosticado com Parkinson de enrijecimento. Eu tive que até estudar um pouco para entender, porque para a gente, a princípio, Parkinson é tremer, né, queridos? E ele não treme, ele trava a fala e os movimentos. Então, eu fiquei, nossa, muito debilitada, e a minha casa é grande, e eu ficava muito triste de não conseguir nem me manter de pé, não conseguir fazer nada. E daí eu comecei a procurar pessoas que pudessem nos ajudar. Daí, claro, surgiu logo cuidadores de idosos e tal, mas daí vocês sabem que eles fazem curso, eles cobram bem, e eu não teria condição, e não era isso, eu não preciso disso ainda. Se um dia precisar, tudo bem. O Edgar, querido, apesar de tudo, está bem independente. Ele toma banho, ele se alimenta, ele só não faz mais comidinha para a gente porque está muito difícil. Mas se ele pudesse, ele até fazia. Daí, procurando, apareceu uma pessoa. Quando alguém me falou o nome da pessoa, eu pensei que interessante, esse nome é diferente, eu já ouvi. Ah, tudo bem, talvez tenha me enganado. Ismeles, o nome da pessoa. Para resumir para vocês, há uns meses atrás, como eu tenho um ateliê por amor, que tem pessoas que já sabem, Daniel, Kátia, Marilza, né? Acho que a Carmen também, eu não sei, o Assis. Eu tenho um ateliê por amor há 30 anos na minha casa. E eu brinco por muita coisa, assim, que eu perdi tudo e não perdi a pose. Eu deixei de ser pro, mas eu estou sempre fazendo meus caderninhos, tendo minhas anotações, minhas canetinhas, porque eu não consegui largar, né? Mas tudo bem. E daí apareceu a moça aqui. Bem, ela é uma venezuelana. Há uns meses atrás eu havia ajudado ela, porque daí, como a gente soube que ela chegou com 4 filhinhos, a gente procurou ajudar. E daí foi pedida ajuda para nossa presidente, a Lisa apareceu aqui com alimentos, e daí eu pensei, imagine nós, né? Eu, por exemplo, criei 2 filhos, e como lutava, daí eu pensava, nossa, 4, 5 bocas, queridos, né? O Caminho da Luz, uma bênção, arruma alimento para mais de 30 pessoas, mas é umas comidinha básica, não dá para viver disso, né? Daí, quando a Liz trouxe aqui, porque tinha sido marcado encontro na minha casa, para o Douglas vir aqui em casa pegar. Daí eu pensei, mas aqui tem pouca comida, eu vou arrumar mais algumas coisas, arrumei mais coisa para as crianças, e também arrumei roupa de cama, arrumei uma porção de coisa. Em resumo, a pessoa que eu ajudei há meses atrás, hoje está me ajudando. A gente se encontra ou não por acaso, queridos? Não, né? E daí, e ela também, quando ela soube que uma senhora, um casal de idade estavam precisando de alguém, ela se prontificou também a ajudar. Ela não sabia. Quando a gente se encontrou, ah, mas eu me lembro de ti. Ah, eu também me lembro da senhora. Daí eu pensei, obrigada, meu Deus. Obrigada pelos reencontros que a gente fez coisa certa, né, queridos? Triste seria se tivesse feito coisa errada. Daí agora ia ser. Então, queridos, cada um, a gente não se encontrou por acaso. E mesmo que seja à distância, meninas que eu não conheço pessoalmente, não é por acaso que a gente possa, mesmo à distância, se ajudar um a crescer, passar os conhecimentos, como o Daniel brinca, né? Eu passo o meu pouquinho, vocês um pouquinho de vocês, e a gente somos pouquinho, e graças a Deus a gente se torna cada vez melhores. Obrigada, queridos, viu? Por que deixaram eu falar? Mas eu queria também, por que eu escolhi este título, queridos? Podem ter certeza que também não é por acaso.
quando está tudo tão difícil no momento, dá para a gente dizer seja feliz hoje? Eu fico pensando nos meus erros, nos meus acertos do passado, fico pensando no meu futuro e não vivo o meu presente, né, queridos? O presente às vezes está tão difícil, né? Daí, quando encontrei esse título, eu pensei, vou estudar para eu melhorar e para compartilhar com os irmãos. E daí encontrei uma história verdadeira que o Momento Espírita traz, que eu achei muito bonita. Nem sempre o Momento Espírita são histórias verdadeiras, mas sempre são fundamentadas e comentadas dentro do Evangelho, tá, queridos? Então, sempre traz uma mensagem que nos auxilia. E são mensagens de 4, 5 minutinhos. Mas eu anotei, claro, né, queridos? Capaz que ia ficar lembrando de tudo. Então, conta-se nessa história que uma senhora de 92 anos, muito delicada, bem vestida, bem penteada, com um semblante muito calmo, ela precisou se mudar para uma casa de repouso. 92 aninhos, queridos, e o marido dela tinha acabado de partir e ela tinha problema de visão. Então, conversou com a família, claro, e providenciaram esta casa, então, de repouso, que lá ela teria o atendimento 24 horas, que não estava podendo ter pela família. Aí, então, a mudança se fazia necessária, pois ela era deficiente visual e não tinha mais quem pudesse ampará-la no seu lar. Uma neta dedicada acompanhou. Após algum tempo aguardando, encontraram uma casa e ficaram algum tempo aguardando. E ela sempre muito paciente na sala de espera, aguardando, que estavam preparando o quarto dela. À medida que avisaram que o quarto estava pronto, foram se locomovendo para o quarto. E daí, no caminho, a neta foi descrevendo que ela havia ido antes no quarto para ver se a avó teria o conforto necessário. E daí ela narra cada coisinha, sei lá, a cadeira, uma cama, uma mesinha, ela narra tudo que tem no quarto e, para fechar, ela fala nas cortinas florais que tinha no quarto. Daí, quando ela descreve tudo isso, a vovó, ouvindo, claro, ela não viu nada, né, queridos? Ela sorriu docemente e disse, eu adorei. Mas a senhora nem viu o quarto. Na verdade, não viu de jeito nenhum, não tinha nem entrado, nem tateado o quarto, né? Porque ver, ela não via. E daí, então, ela nem deixou a moça continuar. Disse para ela, a felicidade é algo que você decide antes da hora. Se eu vou gostar do meu quarto ou não depende de como os móveis estão arranjados, e sim de como eu arranjo em minha mente. E eu já me decidi gostar dele. E continuou, é uma decisão que tomo a cada manhã. Eu tenho uma escolha. Cada um de nós, né, queridos? Cada manhã a gente tem uma escolha. Posso passar a manhã na cama, removendo, revendo com partes do meu corpo que não funciona há muito tempo, então ela ficava remoendo as dores, as limitações, muitas vezes a gente também, né, queridos? Ou então sair da cama, ser grato por mais esse dia, e cada dia é um presente que se abre para as memórias que armazenei. A velhice é como uma conta no banco, onde você só retira o que colocou antes.
A felicidade é uma decisão pessoal, que depende mais da nossa posição mental do que as condições que nos rodeiam. Nós estamos cansados de ver exemplo assim, né, queridos irmãos? Quem já não viu alguém com muito conforto, extremamente infeliz? A gente muitas vezes relaciona felicidade com posses, e não é verdade. Se posses fizesse felicidade, muita gente era muito feliz, e não são. Então, o que essa senhora está nos dizendo é uma verdadeira lição. Então, ela diz que é uma posição mental de que do que as condições que nos rodeiam. Cada pessoa tem condição de armazenar na sua tela mental, ainda que ao seu redor, a paisagem pode ser deprimente, mas para isso é preciso construir um banco de felicidade e começar a depositar agora a felicidade no banco das suas lembranças. Decida ser feliz, ela diz isso. Então a gente vê que história linda. Sinceramente, eu comecei a pensar nessa senhorinha, 92 anos, ela poderia estar, nossa, muitas pessoas revoltadas, né? Eu tenho que ficar com a minha família, eles têm obrigação de me cuidar, e ela não, ela entendeu, enquanto ela tinha o companheirinho dela, eles estavam juntos, certamente ele conduzia ela, né? Auxiliando-nos na falta dos olhos, né? Quando ele partiu, ela entendeu, e entendeu tão perfeitamente que ela não viu nada, mas disse que adorou o quarto. Ela estava muito, muito bem preparada, né, queridos? Daí a gente pensa, que lição, queridos, porque às vezes, por muito menos, quase nada, a gente desanima. Eu estava doente, ficava vendo a casa suja e me sentindo mal, e as pessoas às vezes queriam vir aqui, eu pensava, não, não pode vir, estou com roupa acumulada há dias, não estou lavando, tô... E o meu marido querido querendo ajudar, mas todo limite. E mesmo assim, ele me ajudava. Se deixasse, ele vinha fazer chá para mim. Eu é que, como fiquei muito ruim da gastroenterite, nauseava a cada cheiro. E daí, imaginem, né? Então, não comia nada. E claro que eu fui ficando. E como todo... Quem me conhece sabe, sou muito comilona, adoro comer. Não podia. Mas então, queridos, por que escolhemos esse texto? Para isso, para a gente refletir juntos. E daí vamos ver aqui, então, como ser feliz num mundo assim? Quem já não se perguntou? Quanta coisa acontecendo, queridos irmãos, no mundo, no nosso país, na nossa cidade. Meu Deus, quanta gente precisando. Como encontrar felicidade? Ainda somos tão imperfeitos, e é verdade, queridos. Frequentemente eu brinco comigo mesma que eu me decepciono comigo. Pensei que estava melhor. E às vezes eu penso, não, ainda estou bem aquém da expectativa. Mas, enfim, olha o que Joana nos diz. Transforma dessa maneira os estímulos afligentes em contribuição positiva, não sofrendo, não se lamentando, não desistindo. Joana tinha que ser, né? Porque, olha, queridos, eu brinco também, de uma forma muito simplória. A gente se diz inteligente, não é? E daí está sofrendo e fica se revoltando. Daí sofre dobrado. O que Jesus ensinou? Que a gente orasse para mudar o que podia ser mudado e aceitasse que não podia ser mudado. Isso é meu, eu tenho que passar. Claro que de vez em quando eu pego um ombro, um ouvido, né? Já peguei do Daniel muitas vezes, da Kátia, Marilza, pessoas com quem a gente mais convive, muitas vezes. Claro que é difícil, queridos. Mas olha, se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Como é difícil, nós estamos sendo forjados. E a gente
fez uma programação. Fez, cada um de nós fez. A gente esqueceu, mas a gente tem que cumprir. Então, que a gente tenha sabedoria, resignação, fé e a certeza de que a gente nunca está sozinho. Olha que bom eu ter vocês, mesmo que seja à distância, eu sei. Estão junto comigo, estão vibrando por mim e eu estou vibrando por vocês. É tão bom, nós precisamos tanto disso. Olha o que aconteceu comigo com esta moça. Meu Deus, eu me emocionei, eu chorei. Eu agradeci a Deus porque eu pensei, olha que bom que eu encontrei ela, que bom que eu ajudei, eu nunca pensei, nunca esperei nada em troca, e nem agora estou esperando. Imagina, ela tem que sustentar os filhos, conversamos direitinho, fizemos um acordo de horário, de pagamento, tudo, dentro das minhas condições, mas estou muito agradecida a Deus, porque eu sinto que eu estou ajudando, e eu estou sendo ajudada, bem como eu precisava, né? Espero merecer. Então, quais os principais obstáculos à felicidade humana? A gente já ouviu essas respostas, queridos, mas temos que ouvir reiteradas vezes. É a infração das leis, desvio do caminho reto. O que acontece com a gente há mais de 2000 anos? O nosso mestre, nosso modelo, nosso guia nos ensinou. E a gente está conseguindo colocar em prática, queridos, algumas coisas. De vez em quando, umas recaídas, né? Depois a gente se queixa. A gente não está cumprindo. Então, a gente não sofre também por acaso, né? Continuando. Como edificar uma sociedade feliz? Bem, eu sou suspeita. A Marilza, pro, não sei se tem mais alguém pro, mas assim, eu sempre penso que a sociedade feliz depende do que a gente faz dos nossos filhos, né, queridos? Como que a gente criou nossos filhos? Que exemplo que a gente passou na educação? Porque a gente vê, tem realidade crianças muito egoístas. Se elas não forem direcionadas no caminho do bem, com certeza, queridos, vão crescer homens egoístas, e daí a gente está vendo aí o que está acontecendo. Muitas vezes eu me questionava, meu Deus, o Senhor deu inteligência, deu condição de toda a ordem econômica e intelectual para a pessoa dirigir um município, um estado, um país, né? E agora, o que está fazendo? Sim, queridos, estas pessoas foram programadas para fazer o bem. Se desviaram, que pena. Vamos fazer preces por essas pessoas. E eu sempre me conformo muito com as falas da Joana. E quando ela diz, né, queridos, que injustiça existe, injustiçado não, e ainda bem que se isso tudo que nós estamos vendo está nos revoltando, não é nós que estamos fazendo. Graças a Deus, né, queridos? Graças a Deus que nós não temos a tarefa de administrar um município, um estado, um país, e não estamos nos comprometendo. Então, vamos fazer prece por esta gente que está se comprometendo. Felicidade é uma opção ou destino. E a gente sabe que felicidade, queridos, é opção. Olha essa senhorinha, ela optou por ser feliz. E ela até podia se encher de mágoas e reclamar e não aceitar. E ela entendeu perfeitamente falou para nós da conta do banco, né? Porque, na verdade, no Espiritismo, nós aprendemos sobre ação e reação. Plantio e colheita. Se eu planto coisa ruim, como é que eu vou querer colher, queridos?
eu faço pessoas infelizes, como que eu vou me sentir feliz? Eu não vou ter paz de espírito. E reiteradas vezes a gente ouve, né? Daí ali, então, a questão 921 do Livro dos Espíritos fala: o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Então, nós temos que ser felizes tanto quanto possível. Claro que vai ter dias que a gente vai estar triste, né? Mas Deus é muito bom com a gente. Sempre põe alguém que nos empresta o ouvido, o ombro, um colo, daí chora, faz prece e continua. Eu lembro dos meus avós, nem só meus avós, meus pais também eram analfabetos. E eles diziam tanta coisa que só muito. Quando eles falavam, desculpem, atende a Sandra, que eu acho que ela está aí na frente. A Sandra Munero ia vir abraçar o Edgar, mas não se preocupem que eu já estou longe deles para que eles se abracem lá. Então, assim, eu falava a respeito de que a gente possa, queridos, ser tão feliz quanto possível. E os meus avós, então, eles diziam que o que é da gente não fica na porta do vizinho. E a gente já ouviu tantas vezes que Deus jamais dá fardo maior que a nossa capacidade de carregar. Então, se Ele nos deu, queridos, é para nós. Cada um tem a sua tarefa, né? Então, que a gente seja firme, forte e consiga cumprir o que se propôs. Anotei mais coisas, sempre querendo compartilhar. A questão 922 do Livro dos Espíritos, quando nos fala que a felicidade terrestre é relativa, porque é de acordo com a posição de cada um. O que me faz feliz pode não fazer o outro feliz. O que faz o outro feliz não me faz, a mim, né? Feliz. O que basta para a felicidade de cada um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí a questão é muito clara quando Kardec pergunta e os irmãos luminares respondem: com relação à vida material, a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E aqui nós estamos, queridos, conhecendo a doutrina e tendo certeza absoluta de que a gente está fazendo o melhor que pode. Cada um de nós. Eu já disse para os irmãos reiteradas vezes que muitas vezes, muitos momentos da vida da gente, a gente se decepciona com a gente pensa, nossa, eu pensei que estava melhor, tive uma recaída, fiquei ainda ressentida com umas coisas, mas, queridos, não vamos ficar tristes, porque a gente já mudou muito, e a gente mudou para melhor. Podem ter certeza, nós não somos mais os mesmos. Eu não sei se os irmãos já ouviram a respeito da história do Chico, que ele tinha um amigo que acompanhava ele na casa espírita. E um dia o amigo chegou para ele e disse: meu irmão, não fica chateado, eu vou me afastar, porque eu senti que a doutrina não é para mim. Eu me cobro muita coisa, ela não é para mim. Então, assim, eu vou procurar outra religião que não me cobre. E daí tudo bem, acho que vou ser mais feliz. O Chico, que a gente sabe o que é a mediunidade dele, né? Que era a mediunidade dele, uma das mais completas, com inúmeros tipos de mediunidade, olhou profundamente para o amigo
e disse: como não, meu irmão? Ele sempre bondoso, né? Vá com Deus, meu irmão. Seja feliz. Disse uma porção de palavras assim e o irmão saiu. Claro que o Chico estava vendo que ele voltaria, né, queridos? Um tempo depois ele voltou. E daí ele disse que havia estado em várias religiões, mas ele não era mais o mesmo. Ele se conflituava com tudo que ele ouvia. E daí ele lembrava do que havia aprendido no Espiritismo. Por quê, queridos? O Espiritismo nos obriga à fé raciocinada. No passado, a gente ouvia histórias incríveis de inúmero grande de pessoas que tiravam a vida. Nossa, por fanatismo, não é? Por tanta coisa. E hoje a gente sabe que não, que não tem nada a ver, que a gente vai responder pelo que faz, e então é isso que a nossa doutrina nos convoca. A fé raciocinada. E ninguém cobra nada de ninguém. O que cobra nós, queridos? É o conhecimento da doutrina e a nossa consciência. Daí a minha consciência diz: então, Marilene, antes você até podia dizer que não tinha, que não sabia, né? Não tinha conhecimento. E agora, dá para nós dizer, não, eu fiz tal coisa porque eu não sabia que não podia. Eu sei que não posso. Eu tenho certeza que não posso. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, né, queridos? Felicidade não são coisas, é um estado interno de emoção. E é verdade, já disse e repito, conhecemos tantas pessoas que têm tantos recursos, tantas pessoas que são muito bonitas e muitas vezes por isso se perdem. Se perdem por serem muito bonitas, achando que aquela beleza é eterna, e não é verdade, porque o tempo passa para todos nós, não é? E que o dinheiro faz felicidade, não faz, não. De jeito nenhum. O Divaldo que conta também a história de um amigo que chegou para ele e disse: meu irmão, o que falta para mim ser feliz é me casar. Ele disse: pois não, meu irmão, o Divaldo também, bastante mediunidade, nem vai demorar, daqui a pouco você casa, então meu irmão vai ser feliz. O irmão casou. Voltou para ele: Chico, desculpem, Divaldo, o que falta para mim agora é uma casa. Pois não, meu irmão, você está trabalhando, tua esposa está trabalhando. Assim que possível, vocês vão ter a casa. Então, o meu irmão vai ser feliz. Dali a pouco ele volta. Agora falta um carro. Depois faltava a casa na praia. Em resumo, o amigo do Divaldo nunca estava feliz. Por quê, queridos? Porque as pessoas relacionam a felicidade à coisa material. E coisa material não traz felicidade. A única coisa que traz felicidade é o que diz aqui, ó, é o cumprimento da lei de Deus. Quando a gente colocar em prática o que Jesus nos ensinou, a gente vai ser tão feliz quanto possível, mesmo dentro das limitações da gente, e a gente vai entender que a felicidade é isso, é poder estar perto das pessoas que a gente ama, é poder estar fazendo o melhor que possa da sua vida, auxiliando o outro, porque Jesus disse, né, queridos, que a gente amasse o próximo, como a nós mesmos, e claro, nos amar, nos perdoar, e sempre fazendo o melhor que pode para cada um. O Espiritismo é suficientemente claro ao demonstrar que a angústia existencial que aflige muita gente,
que tem tudo para ser feliz, sustenta-se na criminosa indiferença, na deliberada surdez aos apelos da própria consciência, que pergunta insistente: o que você está fazendo em benefício dos seus irmãos? Porque a gente só é feliz na medida que a gente faz o outro feliz. Enquanto a gente tiver alguém perto de nós sofrendo, nós não vamos ser felizes. E a questão, então, queridos, 923, que eu fui pegando umas anotações, nos fala: o sábio, para ser feliz, ele olha para baixo de si e jamais acima, a não ser para elevar sua alma até o infinito. Então, queridos, vamos aprender com o sábio, né? De que faz tudo isso. Eu fiquei anotando coisinhas para compartilhar com os irmãos, e daí agora quero ver mais alguma coisa. Tem um livro, queridos, que eu indico porque eu gosto muito dele. Esse livro é Dias Felizes do Richard... Não, desculpem. Esse livro é Dias Felizes do Apio Stefanini, que foi ditado pelo espírito de Honório. Ele tem muitas coisas que nos auxilia, e são pequenos textos. Então, dentro do possível, eu aconselho os irmãos, quando puderem, ler. Um dia feliz é efeito e nunca causa. Viram que a senhorinha de 92 anos nos ensinou? Viram que a Joana, que todos esses espíritos nos orientam? Para o espírito que se permitiu agir no infinito de sua característica moral, sublimando as circunstâncias com a noção profunda e lúcida de que, na sua condição de filho de Deus, o dia feliz em realidade é sempre o eterno hoje. Desde o início da nossa fala, a gente lembrava. Muitas vezes, queridos, a gente vive do passado e sonhando com o futuro. E a gente não vive o hoje. Nós precisamos viver cada momento da nossa vida, o hoje. O hoje é um momento feliz. Eu não sei se eu vou ter amanhã. Nós não sabemos. Por que a gente quer ser feliz amanhã? Talvez não haja amanhã. Por que eu vou ficar sofrendo pelo meu passado? O passado não volta. Deve ter experiências que me fez amadurecer, me fez me tornar melhor. Isto é o objetivo. E como eu gosto muito de compartilhar tudo que eu olho, eu gosto muito deste autor. Tanto é que eu cheguei antes a citar ele. Um Jeito de Ser Feliz é o título do livro. Livrinho eu chamo no sentido carinhoso, é livro pequeno. Eu gosto muito do Richard Simonetti. Eu acredito que os irmãos já tenham lido trabalhos dele. Ele já partiu, tá, queridos? Mas enquanto aqui esteve, ele era bancário, funcionário do Banco do Brasil. E ele escreveu mais de 70 obras. E numa ocasião, ele foi consultado se os livros dele era de psicografia. E ele respondeu, claro, de forma muito brincalhona, que era suorologia, porque ele havia suado para escrever. Ele estudava e escrevia. E ele tem um linguajar assim de muito fácil compreensão. Então, é muito bom ler os livros dele. E daí, neste livro, então, que ele fala sobre um jeito de ser feliz, todas as mensagens, elas nos auxiliam para entender. Ele fala sobre as medidas da felicidade. A gente tem que parar
de buscar a felicidade no material, parar de buscar uma felicidade no amanhã e viver a felicidade do momento. Tá difícil? Vai passar, queridos. A gente pediu para passar por tudo isso. E agora a gente está reclamando? Não dá, né, queridos? A gente precisa, ao invés de reclamar, a gente precisa pedir para que Deus reforce os nossos ombros, porque cada um tem o seu fardo. E para a gente continuar carregando com resignação e sempre fazendo tudo o que possa de melhor por nós, para a gente se modificar, auxiliando as pessoas que estão na nossa volta. E podem ter certeza, queridos, que mesmo da forma mais simples e humilde do nosso mundo, do nosso meio, da nossa família, muitas pessoas nos tomam como modelo. Ah, meu Deus, que responsabilidade, né? Além de eu errar, ainda vou incentivar o outro? Então, não. Nós temos essa doutrina maravilhosa que norteia a nossa vida e nós precisamos, sim, fazer sempre uma autoanálise. E tendo certeza que a gente conseguiu, queridos, conseguiu se melhorar, que a gente a cada dia que passa está melhor e que a gente está fazendo diferença. Meu amor, Edgar, amado, só um pouquinho, querido. Olha só, querido, uma pessoinha especial aqui para abençoar todos nós. Boa noite. A nossa amada Sandra. Obrigada por ter vindo. Amada, imagina. Sandra, ele estava louco pelo teu abraço. Abraça ele. Obrigada, Beijo, querida. trabalho, Sim, noite. meu amor. Deus te abençoe. Obrigada por ter vindo. Desculpem, queridos. Eu já havia prevenido o Daniel, porque quando essa menina disse que vinha, eu pensei, se fosse por mim, eu até poderia agradecer e pedir para outro dia. Mas ela queria dar um beijinho no Edgar. E o Edgar, para quem conhece o Edgar, Daniel, Marilza, Assis, Carmen, que conhece, eu sempre brinco, queridos, ele já era dengoso antes. Agora, doentinho, ele tem a coragem de dizer para mim, ô Marilene, você viu que a Sandra não me deu beijinho quando saiu? E daí ele é beijado lá no Caminho da Luz até pelos meninos. E claro, ele também gosta do beijo das meninas. Queridos, obrigada por tudo que vocês são para nós. Então, eu estava falando, queridos, a respeito do Richard. Quando puderem, leiam as obras dele, porque são de muita fácil compreensão. E aqui ele fala, então, sobre vários textos, né, queridos? As medidas da felicidade. E eu tenho certeza que depois que os irmãos ouviram esses até pequenos comentários meus, a gente vai, a cada dia, lembrar da senhorinha de 92 anos e vai procurar ser tão feliz quanto possa ser. E quando está difícil, que tem dias que está difícil, olha para o lado, vê como tem alguém que sofre muito mais que nós. Nossa, podem ter certeza, se está difícil economicamente, sorteia as contas. As que não podem pagar esse mês, explica. No mês que vem, paga. Tem gente que nem dinheirinho tem para comprar nada. E a gente, graças a Deus, mal ou bem tem, né? Não pode se queixar. Deus é tão bom. Agradecer por tudo. Nossa, queridos, a casa que nos abriga, o nosso alimento, a nossa família abençoada, que não é por acaso, e a nossa família do reencontro, que são vocês. Olha que bom que a gente está junto. Eu brinquei com a Carmen, ela foi do grupo do Daniel há uns 10 anos atrás, né, Daniel? E olha, agora está aí de novo.
Precisa mais, né, Carmen querida? Todos nós. Marilza também estuda, o Assis, né, Assis? Todo mundo, e as meninas aí também. E o Daniel, querido, a vida toda estudando, a vida toda compartilhando com a gente, e é tão bom que a gente está juntos. Olha, queridos, eu não sei se eu consegui, mas eu queria muito ter conseguido passar para os irmãos esse entusiasmo. Esse texto que fala sobre as medidas da felicidade, no final, ele tem um pequeno texto que eu achei tão interessante, e olha da onde que o Richard tirou, já que ele disse que é sua orografia, toda vez que ele usou alguma obra, ele citou. Claro, né, queridos? Nós também, quando usamos uma obra, temos obrigação de compartilhar. Então, ele diz que tirou este trechinho do livro Renúncia, de Emmanuel. Foi psicografado pelo nosso querido Chico. Lá na página 32. Olha o que ele conta para nós. Para a gente entender o que estamos vivendo no momento, queridos. Nas altas esferas, entidades sublimadas referem-se à Terra como a região das faixas negras. Isso é que diz no livro Renúncia, tá, queridos? É preciso melhorar a atmosfera psíquica da Terra, até mesmo para que espiritualmente possamos respirar melhor. Quem de nós, porque assim, ó, nós que aqui estamos não somos melhores, somos até mais comprometidos. Só que a cada tempo que passe, a gente está adquirindo mais sensibilidade. Podem notar. Quando chegar perto de alguém, às vezes a gente pensa, ai, que bom estar perto dessa pessoa. E às vezes ao contrário. Meu Deus, que psicosfera pesada, como tá difícil, que pessoa amarga, né, queridos? Só que agora a gente já conhece. Daí o que nos cabe? Fazer uma prece silenciosa, né? Ambientes. Quantas vezes que a gente chega em ambiente, nossa, queridos, às vezes tão pobrinho, tão humilde, e é tão bom de ficar ali, né? Tão bom, a gente se sente tão bem, e às vezes ao contrário, né? A gente chega em locais tão luxuosos que a gente não vê hora de sair dali, né? Então, o que aqui ele nos chama atenção? Nós precisamos sentir tudo isso e vibrar positivamente. Tá pesada a psicosfera, queridos. A gente está vendo, todos nós estamos sentindo. E nós, com conhecimento da doutrina, temos obrigação de firmar nossas preces, queridos, abençoar cada pessoa que estão se comprometendo, que estão prejudicando, que estão fazendo coisa errada. Deus tenha piedade dessas pessoas. Elas haviam trazido, certamente, uma programação maravilhosa. E olha o que fizeram com a programação. Se corromperam, né? Então, podemos fazê-lo atendendo aos sofredores de todos os matizes, engrossando as fileiras dos religiosos autênticos que dedicam ao semelhante algumas horas dos seus dias, em todos os anos da sua vida. Estes podem ter fé no futuro, segundo fator de felicidade moral, porque estão trabalhando por ele com o mais legítimo de todos os recursos, a prática do bem. Jesus nos convoca o tempo todo para trabalhar. E reiteradas vezes a gente ouve, né, queridos? Nós não viemos para esse mundo de férias. Como aquela senhorinha dizia, que já muitas funções dela ela já tinha perdido.
o tempo faz com que a gente vá realmente se limitando. Mas a gente sempre tem alguma coisa para dar. Podem ter certeza. Então, que Deus permita que a gente tenha sabedoria. E olha, queridos, há pessoas que pensam que a mais importante das caridades é a material. Claro, queridos, tem momento que ela é urgente, tá? Quando alguém está com frio, quando alguém está com fome, tem que arrumar comidinha para ontem, né, queridos? E agasalho também. Mas o que falta muito é caridade moral. Não custa absolutamente nada. Um olhar, um sorriso, né? Nossa, como faz falta. E como a gente precisa também. Eu já vivi experiência de receber caridade moral de pessoas que eu nem imaginava. E foi tão bom, me ajudou tanto. Então, que a gente lembre tudo isso. E também, queridos, esses momentos de reflexão faz a gente ter consciência da verdadeira importância que a gente tem. Porque às vezes a gente se dá muita importância, né? E a gente não é nada, queridos. Quando a gente está doente, não tem banquete que apeteça, né, queridos? Todos nós já vivemos isso. Nada tá bom, a gente não tá bem. Então a gente tem que daí, nesse momento, ter consciência. O que nos torna melhores? São os nossos atos. Jesus, reiteradas vezes, nos falava sobre perdoar inimigos, sobre o perdão. Não é fácil, queridos. Não é, podem ter certeza. Mas, para isso nós estamos juntos. E para isso nós estamos estudando esta doutrina maravilhosa deste livro Luz, que é o nosso Evangelho, que tem lições assim. Eu lembro num momento em que eu estava muito triste e a gente, no passado, acreditava em abrir Evangelho por acaso. Não existe por acaso, queridos. E eu me lembro que daí eu fui ver uma mensagem, eu estava muito triste. Eu achava que eu ia receber da espiritualidade um afago, ia passar a mão na minha cabeça. E daí, ao contrário disso, a lição que me veio é que nada é por acaso. Infelizmente, eu fiz por merecer. Olha como é difícil, ou nesta ou noutra. E agora vai se queixar? Pediu oportunidade, né? E pessoas difíceis na família, queridos, não é por acaso. Precisa a gente se reencontrar, né? Então, que a gente tenha sabedoria. Eu conto uma história, adoro contar história, né? O Pai do Céu me deu 3 filhos, mas um eu perdi com 5 dias. E daí eu sofri muito para criar meus filhos, criei sozinha. E daí, claro, né, queridos, eu lutei muito, estudei, passei muito trabalho. E daí, quando eles desobedeciam, aqueles períodos de aborrecência, que acho que a maioria já conhece, mas fazia aquela ladainha, né? Anulei minha vida, dei o melhor de mim, não está valorizando, né? Isso era o mínimo, né, queridos? Daí teve um período, então, que o meu filho, ele não gostava de alguma coisa que eu dissesse, ele ia para o quarto e lacrava a porta. Batia com toda a força a porta. Imagine, tá aí eu, né? Daí que eu brigava mais. Daqui a quebrar a porta, não valoriza, não respeita, brigava, ficava lá. Nossa, eu ficava uma semana beiçuda. Onde que já se viu? Filho ingrato, não é assim? Daí eu fui aprendendo com a doutrina. Eu, mãe, eu mais velha, eu me achando que conhecia a doutrina, e olha como eu estava agindo. Mudei, queridos, mudei. Tenho que contar.
Daí, quando continuava lacrando a porta, logo em seguida dizia, meu filho, a comidinha que você pediu, a mãe já fez. Meu filho, a roupa que tu pediu está aqui. Daí, logo em seguida, eu conversava com ele. Ele parou de lacrar a porta. Olha só, queridos, quem que estava errado? E eu me achando, né? Porque a gente sempre acha que a gente é o injustiçado. Só que depois tu aprende. Para que tu veio mãe? Para que tu é a mais velha? Há poucos dias a minha sobrinha disse, tia, eu não aguento mais essa minha irmã, que é a mais nova. E daí se queixando. Eu disse, meu amor, por isso o Pai do Céu mandou você vir antes, que era para você ter mais maturidade para ajudar a tua irmã mais nova. Ai, tia, que chato. Mas é verdade. Claro, queridos, é de uma forma muito simplória, né? Mas é que a gente aprendeu. Cada um de nós aprendeu, né? A gente tirou lições. Então, que a gente leve para a nossa vida tudo isso que a gente aprendeu. Meus queridos, eu espero do fundo do coração que alguma coisa disso sirva para cada um, por mais difícil que esteja o momento. Gente, não é por acaso. Vamos fazer prece, vamos pedir para o Pai do Céu reforçar nossos ombros, vamos cumprir. Já pensou se está difícil e ter que voltar e fazer tudo de novo, queridos? Ah, não, né? Vamos voltar, se Deus quiser, bem melhorados, a gente já melhorou. Eu agradeço muito, muito a preciosa atenção. Espero que tenha podido compartilhar um pouco com os irmãos. Desculpe até pelas falas tão pessoal, mas são lições que eu tirei da vida e eu gosto de compartilhar. Então, que Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Agradeço a Deus pela bendita oportunidade que Ele está nos dando, de cada um estar envolvido neste grupo maravilhoso que é uma grande família, pedindo ao Pai de bondade, que nos abençoe, que nos ilumine, que ilumine nosso coração, nosso caminho, que estenda todas essas bênçãos para os nossos lares. Permita, Pai, que a cada dia que passe, nós coloquemos em prática em nossas vidas os teus ensinamentos. Que possamos nos tornar a cada dia melhores. Abençoe, Pai querido, a cada um. Ao Daniel, ao Assis, a Carmen, a Gorete, a Maria de Fátima, a Vita, a Marilza, o Edgar. Abençoe cada um de nós. Espero não ter esquecido ninguém. E permita, Pai, que no nosso meio nós possamos fazer a diferença. Levando para cada um os teus ensinamentos. Mas principalmente, Pai, colocando em nossas vidas. Abençoe o nosso grupo. Permita, Pai, que a gente seja sempre comprometido com este aprendizado. E nos abençoe sempre. Nos dê muita saúde, Pai, muita paz e sabedoria. Que assim seja.